Você não consegue entrar na plataforma pelo celular, não? Consigo, tia, mas o meu celular tá descarregado. Aí eu tive que entrar pelo computador. Então, e pelo computador você não consegue acessar a plataforma? Eu não sei qual é o problema nesse computador, mas não consigo. Eu não sei se é uma versão diferente, mas eu não consigo. Mas isso não é questão de versão, Alice. Nem importa qual é o seu Windows, o Word, nada disso. O que importa é a sua internet, porque você entra pela plataforma pela internet. É porque, às vezes, assim, né, quando eu começo aqui, para eu ficar te mandando o link, às vezes fica complicado, porque eu não uso o meu WhatsApp aberto aqui no meu notebook. Então, eu tenho que ficar copiando real o coisa para você. Tenta entrar pela sua plataforma, porque a plataforma tem a ver com a internet, não com o computador, tá bom? Tá. Você tá me vendo? Tá Tô tudo te preto. vendo, tô te ouvindo, tá tudo. Tá todo mundo se mexendo para mim, não tem ninguém travado agora. Uhul! Tá tudo funcionando. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos para a página 104, que ficou de exercício para hoje. Todo mundo fez? Ah, então vamos lá. Eu fiz, tia. Eu fiz. Então, show. Então vamos lá, vamos corrigir. Então, agora é com você. Leia atentamente a frase a seguir e responda as questões conforme seus conhecimentos sobre a ocupação do Brasil. A ocupação portuguesa nas terras que hoje são o Brasil teve início no litoral, com a fundação de povoados e vilas. Então, vamos lá. Em sua opinião, existe relação entre a localização atual de algumas capitais e a história da ocupação do território? Por quê? Olha só, pessoal, vamos pensar lá. A ocupação começou por onde? Litoral. Pelo litoral. Então, as primeiras vilas, os primeiros povoados aconteceram no litoral. Porque a ocupação começou por ali e porque era mais fácil de transporte, né? Fazer o transporte do que eles pegavam nas terras que hoje nós chamamos de Brasil para levar para a Europa. Então, tinham os portos e tudo mais. Então, vamos lá, olha só. Alguns povoados e vilas do litoral que se formaram no início da colonização portuguesa se transformaram em cidades importantes, algumas delas capitais. Olha só, vocês sabem qual foi a primeira capital do Brasil? Alguém aí sabe? Rio de Janeiro? Não, Rio de Janeiro foi a Não, segunda. Rio de Janeiro não. São Paulo. São Paulo. Brasília? São Paulo não foi capital do Brasil. Belo Horizonte? Também? Bahia. Bahia. Foi? Brasília? Bahia. Salvador? A primeira capital do Brasil, pessoal, foi na Bahia, foi Salvador, tá? Luan, você tem que ter paciência. Eu sei que você está tentando falar, mas as pessoas também estão. Desculpa. Desculpa, tia, que ficou picotando Tá, muito. Foi vamos quem lá. a primeira capital? A primeira capital do Brasil foi lá na Bahia, foi em Salvador. Ok? A segunda foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. Sabiam disso? Eu acho que sei, porque ele já foi, não é mais. Eu acho que é por causa. E também de Salvador. Eu não sei. Eu acho que é por causa que tinha mais acesso de perigo, pois vinha do mar. Então, lá na Bahia foi por onde os portugueses chegaram.
tá? Depois o Rio de Janeiro virou capital do Brasil porque os franceses tentavam tomar as nossas terras, né? Tentaram tomar o território pelo Rio de Janeiro. Eles entravam pela parte que hoje é o Rio de Janeiro. Então, os portugueses saíram lá de cima e vieram aqui para baixo para poder tomar conta para os franceses não invadirem. Os franceses já estavam tendo amizade com os indígenas para conseguir pegar as terras que hoje são as terras que correspondem ao Rio de Janeiro. E só depois, em 1960, 70, por ali, foi que o presidente Juscelino Kubitschek fez Brasília. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Pode falar, Manu. Ô tia, só uma coisa. Se eu sair do nada, é porque eu troquei de aparelho, porque o meu celular tá acabando a bateria, tá? Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer aí a nossa questão. Eu sei, então, que eu tenho aí. Eu sei que o porquê que esses povoados foram formados no Rio. Então, vamos formular uma resposta para número 1? Olha só, vê se assim vai ficar legal. Alguns povoados e vilas no litoral se formaram no início da colonização portuguesa e se transformaram em cidades importantes, vírgula, algumas delas capitais. Show? Posso ditar essa resposta? Pode falar, Emma. Então, eu queria perguntar se a minha resposta está certa, porque ela está um pouco diferente. Então, eu queria saber. Aí, em sua opinião, existe relação entre a localização de algumas capitais e a história de ocupação do território? Sim, eu botei. Aí, por quê? Porque os portugueses chegaram pelo litoral, onde começou a colonização. Também tá certo? Tá certo. Tá certo. Então, vamos lá. Posso ditar aqui a resposta para o pessoal corrigir? Pessoal, pode falar, Sara. Tia, então, sim. Pode deixar o sim? Então, mas você vai ter que completar essa questão aí, tá bom? Só assim não vai dar a resposta, ok? Pessoal, eu não falei na aula de português, mas o que é importante que vocês saibam é que eu quero respostas completas também dos responsáveis, tá? Quem for ser entrevistado, não pode colocar assim, João, 50 anos, 60 anos, Miguel Pereira, já fez alguma coisa? Sim. O que motivou a fazer? Nada. Não quero resposta assim, não, tá? Por favor, não façam isso comigo. Resposta completa, tá bom? Assim como as nossas questões no nosso livro, eu sempre peço uma resposta completa. Uma respostinha aí, sim, não, ok, talvez, um dia. Para mim, isso não é resposta, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Completa isso, Sara. Alguns povoados e vilas do litoral, vírgula. Alguns povoados e vilas do litoral, vírgula, que se formaram no início da colonização portuguesa
pode repetir? Posso. Vamos lá. Alguns povoados e vilas do litoral alguns povoados e vilas do litoral, vírgula, que se formaram no início da colonização portuguesa, vírgula. Posso continuar? Se transformaram em cidades importantes, vírgula. Algumas delas capitais. Em cidades o quê, tia? Em cidades importantes, vírgula. Algumas delas capitais. Escrever. Eu podia escrever, né? Seria legal. Esqueci. Na número 2 eu escrevo, tá? Porque eu já ditei essa já. Então, vamos lá na número 2. Na letra B, na verdade. Por que as áreas do interior do território têm menor concentração de pessoas? Por quê, pessoal? Porque não são cidades importantes? Não, a importância delas é importante, sim. Elas têm importância, sim. Mas qual o motivo de ter menos, né, concentração de pessoas? Pode falar, Enzo. Porque seus recursos naturais foram explorados depois do litoral ter sido colonizado. Então, é basicamente isso. Foi uma área que foi ocupada mais tarde, né? Fala para mim, Sara. Eu fiz assim, porque as pessoas saem do interior em busca de melhor condição de vida e de trabalho. Então, é uma mistura da resposta do Enzo com a resposta da Sara. Vocês vão ter que se completar aí, porque é isso, tá? Vamos lá, Sofia. Tia, eu botei Sim. porque as pessoas migraram para as cidades em busca de trabalho. Então, vou dar uma resposta assim mais completa para que vocês possam entender, ok? Por que é uma mistura da resposta do Enzo com a resposta da Sara? Olha só, essas áreas elas foram ocupadas mais tarde, né? A ocupação aconteceu bem depois da nossa colonização, né? No início da colonização, as áreas eram só o litoral. Depois é que foi acontecendo a ocupação das áreas mais para o interior, né? Mais para dentro. Além disso, a concentração de indústrias de serviços aqui no Sudeste e nessas regiões que ficaram maiores, né, nessas grandes cidades, e outras regiões, né, atraiu um número maior de pessoas. Então, ficou menos gente no interior e mais gente nas cidades. Entenderam? Então, vamos lá. Para quem aí precisa corrigir, porque foram áreas ocupadas mais tarde,
como o Enzo falou. E porque a concentração de indústrias e serviços atraiu um número maior de pessoas. Que você não escrever? Eu esqueci. Vamos lá, então. Vamos escrever. Até botei meu negocinho ali e não escrevi nada. Meu Deus. Sério? Prontinho. Podemos ir para número 2? Por mim. Então, vamos lá. Número 2. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os indígenas chegaram ao território brasileiro depois dos portugueses. Falso. É falsa. Vou pegar aqui o pincel que eu acho que fica mais fácil. E muito falsa. Oh. Desculpa, gente, até ri. Foi engraçada essa. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses. Verdade. Verdadeira. Esse é o momento que eu choro. E tem as reações, né? Podia ter aqui as reações, porque essa é triste. Muitos indígenas foram mortos após o início do processo de colonização. Verdade.
verdadeiro. Meu Deus, o que nós fez? Tia, o que é isso? Não sei, não fui eu que fiz, eu juro. Parecia uma vassoura com pano de chão. Que o meu pano de chão ele fica todo estrambolhado na vassoura. Eu adoro a imaginação de vocês. Minha Adoro, imaginação adoro. flui pra fora da mente. Imaginação. Pizza. Pizza que eu comi daqui a borda. Meu Deus. O Estado brasileiro não tem o compromisso de proteger os indígenas. Falsa. Falso. Apesar de tudo, é falso. Acertei tudo. Vamos lá. Letra número 3. Qual é a importância da demarcação das terras indígenas e das comunidades quilombolas? Se eu posso falar, Pode. para a proteção deles e da área que eles ocupam. Repete para mim, Sara, porque picotou e eu não escutei toda a sua resposta. Eu pus para a proteção deles e da área que eles ocupam. Muito bem. Fala, Enzo. Ficou diferente da Sara, mas eu não sei se pode dar certo ou não. Então, é importante para que eles vivam suas terras. Desculpe. É importante para que eles viviam protegidos sem que invasores tomem suas terras. Eles podem continuar suas culturas. Exatamente. Só troca aí para eles viviam, para que eles vivam, porque eles ainda vivem nessas terras, tá? Então foi eu que escrevi errado mesmo. Tá Eu show, escrevi meu. errado. Tá certo. Então não, eu escrevi errado. Fala, Sofia. Eu botei para que o Estado possa protegê-los. Então, Sofia e Sara aqui falaram as respostas. Olha só completem, tá? Prevenção da cultura, preservação da cultura dos indígenas e dos quilombolas, além de garantir a sobrevivência desses povos, porque eles ainda existem, tá, pessoal? Então, preservação da cultura e garantir a sobrevivência desses povos. Eu vou lá no coisa para escrever, tá? Tia da cultura. Tia, por que só eu? Espera aí, rapidinho. Oi? Eu achei que só o Enzo estava aparecendo, mas eu acho que foi porque eu cliquei nele. Pode Sem ter querer. sido, sim. Oi, tia. Oi, meu amor. É que meu celular acabou a bateria, eu tive que trocar, eu tava esperando da minha mãe. A letra A e a letra B, eu não consegui ver, eu não consegui ver corrigindo. Tá, eu já volto para você, tá? Vamos fazer melhor? No finalzinho da aula você fica um minutinho que eu volto para você, tá bom?
Prontinho. Alicia, depois você corta papel. Presta atenção na nossa aula agora. Pessoal, qualquer atividade que vocês possam fazer depois, façam depois, tá? Durante a nossa aula, presta atenção aqui nas nossas respostas, tá bom? Posso ir para a próxima página? Então, bora lá, Sofia. Eu estou no final. Então, bora. Pode falar, Sara. Tirando que 5 foi para casa? Não, Ah, tá. Só para saber mesmo. não foi, não. Tia, pode ir. Então, vamos lá. Na página 105, eu tenho assim. Vamos testar. A maior concentração da população brasileira está na região Norte, Sul, Nordeste ou Sudeste? Sudeste. Sudeste. Muito bem. Escolha a alternativa incorreta. Ao longo dos anos, no Brasil, a população urbana aumentou, enquanto a população rural diminuiu. Por quê? A área rural se modernizou com máquinas e substituiu grande massa de trabalhadores. B. As indústrias na área urbana abriram novas vagas de trabalho para a produção de variados produtos. E letra C. Houve uma grande praga que impediu a agricultura de continuar suas atividades. Letra D. O comércio e os serviços apresentaram novas oportunidades de trabalho nas cidades. A incorreta, tá, pessoal? Não a correta. Letra C. Letra C. Houve uma grande praga que impediu os agricultores de continuar suas atividades. Tá? Isso não aconteceu. Não foi por esse motivo. Porque se tivesse impedido, não teria ainda continuado algum processo na agricultura e tal. Exatamente. Para concluir, você estudou. A população brasileira está irregularmente distribuída pelo território. O litoral é a área mais povoada, ou seja, onde há maior concentração de pessoas. A população urbana ultrapassou a população rural entre as décadas de 1960 e 1970. Alguns dos fatores importantes para o crescimento da população no espaço urbano foram as indústrias, o comércio e os serviços. A modernização do campo forçou o deslocamento de muitos trabalhadores para as cidades. O deslocamento do campo para as cidades chama-se êxodo rural. A preservação das terras indígenas e das comunidades quilombolas é importante para a manutenção da cultura e para a sobrevivência desses povos. Então, vamos continuar aí. Nós vamos dar início agora ao módulo 8, migrações no Brasil. Olhem só. Vamos olhar esse monumento aqui, olha. 1875. Aí tem uma mulher com uma criança, né? A nação brasileira. Espera aí que na tela aí tá muito claro, não tô conseguindo ler. A nação brasileira. Ao imigrante, muito bem. A nação brasileira ao imigrante. Monumento Nacional
ao imigrante localizado em Caxias do Sul, em 2008, esculpido pelo artista Antônio Carrinche, entre 1951 e 1954. Então, olha só. Descreva as esculturas que aparecem na imagem. O que nós podemos observar A nessa foto dos imagem, imigrantes, pessoal? a estátua da foto Tá, dos mas sim, mas como ela é? Eu quero que você descreva. Segurando. Uma mulher segurando um menino, né? Uma criança. E o homem está fazendo o quê? Será que tá Por mim, procurando algo, né? Algum local. Ou ele está mirando, né? Olhando para o quê? Para o Horizonte? horizonte. Muito bem. Ele está olhando para o horizonte, né? Ele está ali mirando para o horizonte ou tentando imaginar o futuro que vai ter pela frente. Entenderam? Uhum. Agora, ali, a segunda perguntinha aqui. Você sabe o que significa a palavra imigrante que aparece na cripta? Meu tia, Sim? Pode falar. tá bom. Assim, eu não sei se eu vou dizer certo, mas eu sei mais ou menos, né? Então vamos lá. Uma pessoa de um certo país ir para um outro país. É isso. É uma pessoa que sai de um lugar para viver em outro lugar. Certo? Pode falar, Enzo. De novo, né? Mas então, aqui na estátua, né, na coluna, né, tem assim, 1875. Então, por que tem essa data, 1875, mas foi esculpida em 1951? Ah, tá. E 1954, assim, eu queria saber, assim, tá querendo retratar o quê? A data da imigração. Ah, da imigração dessa certa pessoa, mais ou menos? Isso? Então, lá no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas que migraram para lá era povo da Alemanha, entendeu? Eram pessoas da Alemanha ou da Itália. Então, esse foi o ano que começou a chegar mais pessoas vindas desses lugares. Entendeu? Ah, meu bisavô era um imigrante. Meu bisavô era um imigrante legal. da Itália que veio para o Brasil. Pelo quê? Ah, por causa da guerra, Segunda Guerra Mundial. Muito legal. O meu tataravô era italiano, ele também veio para cá, mas ele não veio por conta da guerra, não, ele veio antes. E se casou com uma neta de escravos. Então, que quando você vai procurar lá, tá lá ele na árvore genealógica, né? Tá lá ele italiano, loiro, de olhos azuis, casado com uma. Nem tá como neta de escrava, ela tá como se ela fosse escrava, só que ela nasceu na época do ventre livre, que foi uma coisa que aconteceu lá durante a escravidão, que a lei do ventre livre era que quando você nascia filha de escravos, né? Depois daquela data você seria uma pessoa livre. Mas os avós dela tinham sido escravos. Então, ele foi assim. Essa é um pouco da minha miscigenação. Já eu tive já por parte da minha avó, já por parte do meu avô, tinha uma índia, mas a gente não conseguiu registro sobre ela. Ele só falou que a avó dele era uma índia.
Olha só que interessante. Nós somos o fruto dessa miscigenação, pessoal. Essa é os nossos passados aí, os nossos antepassados, né? Fala, Luan, você está aí com o dedinho levantado, mas está travado. Eu não consigo saber se você ainda está com o dedo levantado ou se está travado. Você pode falar para mim? Eu não vou falar mais não. Oi? Não, eu já tinha falado o negócio que eu ia falar. Então tá bom. Vamos lá, Duda, você está com o dedinho levantado? Eu acho que você já sabe, né, que o vô do meu avô, ele é alemão que veio pro Brasil. Ele veio por conta da guerra também. Viu? Muito legal. Eu tenho um sobrenome que a gente, italiano, né, daquela época, que era o Zenha. Inclusive, lá em casa a gente faz bastante piada sobre esse sobrenome, né? Qual é a sua senha do seu celular? Piadas internas, mas enfim. Vamos lá. Última perguntinha aqui da nossa, da nossa imagem de abertura. Na sua opinião, o que o monumento representa? O que esse monumento representa aí, galera? Ele representa a migração. Imigração. Mas na verdade ele é uma homenagem, né? Ele é uma pessoa que foi imigrante, que migrou para algum tipo de lugar. Exatamente. Em 1875. Exatamente. Ele homenageia, né, uma homenagem a esses imigrantes que ajudaram no desenvolvimento do país, né, de várias formas diferentes, seja trabalhando em fazendas ou trazendo coisas novas para o Brasil, certo? Sim. Pode falar, Larissa. Posso ir ao banheiro? Pode. Gente, tenta ir no banheiro antes. Então, olha só, pessoal, nós vamos continuar o nosso assunto sobre imigração na próxima aula, ok? Manu, pode falar. Cara, eu não sei se você está com o dedo levantado ou não. É porque, às vezes, eu não sei se trava. Eu não estou conseguindo... Hoje está difícil a internet, pessoal. Você está com o dedo levantado, Sara? Só um minutinho, Manu. Não, tia. Ah, tá. Então você passou a mão pela frente e ficou travado na hora que você passou. Fala, Manu. Oi, tia. Eu sou descendente de português e cabocla, porque o meu bisavô, o pai do meu... espera aí, o avô do meu pai, eu acho, ele era de Portugal, só que ele veio para o Brasil depois. E a minha bisavó, ela era cabocla. Entendi. Ela já era miscigenada aí. Ela já tinha uma mistura. Inclusive, Manu, lá na nossa atividade de história, eu acho, que eu coloquei... Não, foi de geografia ou foi de história que eu coloquei as miscigenações? Quando tinha índio com português, né? Que tinham filhos. Vocês lembram? Vocês viram isso na atividade de vocês? Foi história. Foi na de história? Ah, muito bom. Tem lá no textinho que eu botei lá, né? Fala para mim, Alicia, depois Sara. Ô, tia, o meu, acho que tataravô, é bisavô, né? Bisavô, ele era português e a minha tataravó, ela era índia e a minha avó disse que ela foi puxada a laço. Naquela época acontecia muito isso, eram os casamentos arranjados, né? Eles não escolhiam, não tinham a oportunidade de escolher.
Vamos lá, fala, Sara. A minha bisavó, ela morava em Alemão, só que ela veio para o Brasil por causa da guerra. Entendi. Eu conheço Ela muitas morava pessoas. na Alemanha. Eu conheço algumas pessoas que moravam aqui em Miguel Pereira, que tinham pais ou avós que vieram da Alemanha durante a guerra, né? Mas já pessoas adultas. Vamos lá, pessoal. Olha só, então eu vou finalizar aqui a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aqui. E quem vai dar tchau agora é o Enzo. Tá bom. Então vamos lá. Então. Tchau, gente! Você chama toda! Muito bom. Vou interromper aqui a gravação, hein? Tchau, pessoas do futuro!